Olá, meus irmãos, membro do grupo Casamento Feliz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Muito bem, eu quero responder a seguinte pergunta: como posso restaurar o meu casamento? Bom, a minha resposta seria assim: já que existe necessidade de restaurar um relacionamento conjugal, pode ser por que houve alguma diferença. Então, para responder, eu quero examinar os princípios que a Bíblia estabelece para o relacionamento em geral e, em seguida, falar sobre a restauração de um casamento em particular. O lugar para começar é com o relacionamento íntimo entre um homem ou mulher. Então, é o Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser a base da nossa vida, porque nós somos cristãos. Como crente, nascido de novo, o sucesso de qualquer relação está em correlação direta com a qualidade do nosso relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Quando estamos fora de comunhão com o Senhor devido ao pecado ou pensamentos contrários ao ponto de vista divino, descobrimos que estamos fora de lugar com nós mesmos. Em primeiro lugar, isso afeta o nosso relacionamento com as outras pessoas. Portanto, restaurar nossa comunhão com o Senhor através de concordar com o seu ponto de vista é descansar em seu perdão. Se nós analisarmos o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós veremos que isso faz parte do ensino do Senhor Jesus e dos apóstolos. É o lugar onde devemos começar. Em perdão mútuo. Tudo isso pressupõe que a pessoa tem uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo, através do novo nascimento. Isto é necessário nascer de novo. Há uma nova vida através do dom da vida eterna em Cristo Jesus. Se esse passo não foi tomado, então os princípios bíblicos não são a primeira questão a ser abordada sobre a nossa salvação eterna e também sobre o nosso relacionamento terreno. Para o crente, ou seja, para o cristão nascido de novo, o perdão é a posição de restaurar qualquer vínculo que está quebrado. O perdão é a posição e o privilégio que temos em Cristo. E por causa desse perdão que recebemos, e somos também ordenados a perdoar os outros. Porque nós antes fomos perdoados. Antes, sede um para com o outro benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios, capítulo 4, verso 32. Se somos crente, se somos perdoados em Cristo, em Cristo também perdoamos os outros. Nenhuma relação pode ser restaurada sem o perdão.
O casamento, se ele estiver quebrado, é porque aconteceu algum acontecimento dentro desse casamento que levou as pessoas a ter mágoa um do outro. Então, sem o perdão, não há como restaurar um casamento. O perdão é uma escolha que fazemos com base na realidade do perdão que nós mesmos recebemos. Você liberar perdão não significa que você vai compactuar com os erros que a pessoa amada praticou. Você liberar perdão não vai significar que você está dando autorização para a pessoa continuar errando com você. Perdoar é um gesto de amor. Mas se a pessoa continua praticando o mesmo erro, então é burrice você continuar liberando esse perdão. Para o casamento, a Bíblia nos deu um modelo claro, que é o contrário do ponto de vista do mundo. Uma vez que o perdão tem sido dado e recebido, aplicar o modelo de Deus começará a aproximar duas partes separadas em uma união que honre a Deus. Isso requer uma escolha por ambas as partes. É necessário ambos sentarem e conversar. Um exemplo, se eu trair a minha esposa e não sentar com ela e conversar com ela e contar para ela que eu traí, e ela descobrir que eu traí ela, e ela chegar em mim e dizer para mim: Gregório, estou te perdoando, mas eu não me arrependi daquilo que eu pratiquei, então esse perdão não será aceito por Deus. Esse perdão precisa partir de um diálogo de ambos a parte. Há um velho ditado que diz: você não pode usar o que não conhece. Portanto, para aprender o modelo de Deus para o casamento, devemos examinar a palavra de Deus. Deus instituiu o primeiro casamento entre Adão e Eva. Foi no Jardim do Éden. Quando o pecado entrou, aquela união perfeita foi destruída. Quando o pecado permaneceu na vida de Adão e Eva, a união construída com perfeição por Deus, ela foi destruída. Posteriormente, Deus disse a Eva que Adão seria sua cabeça para governar sobre ela, em Gênesis 3, verso 16. E se nós compararmos 1 Coríntios, capítulo 11, 3, o livro de Efésios, capítulo 5, verso 22, e também o livro de Tito, capítulo 2, verso 5, e o livro de Pedro 3, 1 Pedro 3, capítulo 5 e 6, esse governo tem sido rejeitado pelo movimento moderno, que impera neste mundo. Hoje existe um movimento chamado de movimento das mulheres liberais. E esse movimento ele trouxe infelicidade incalculáveis àqueles que acreditam nesta mentira. Há também o ponto de vista humano de que todos são iguais de acordo desses pensamentos, dessa certa forma. Isso é igual, sim, é verdade, sim. Nós todos temos igual acesso à salvação em Cristo Jesus. Todos nós somos chamados para a salvação, tanto homem quanto mulher.
mas dizer que todos no mundo são iguais em oportunidade, em habilidade ou até mesmo no poder, isso é tolice. Deus tinha um propósito ao colocar a esposa sob a autoridade de seu marido. Por causa do pecado, essa regra tem sido tanto abusada quanto zombada. O homem se acha todo-poderoso. Ele diz para a mulher, você deve se submeter a mim. É só que ele esquece que a Bíblia diz que ele deve amar a sua esposa, respeitar a sua esposa. Então, esse abuso de autoridade lhe trouxe caos ao lar e à família. No entanto, Deus diz que o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Em Efésios capítulo 5, verso 28. Na verdade, a maior parte da responsabilidade é dada ao marido. A mulher deve obedecer ao seu marido como se ela estivesse obedecendo ao próprio Senhor Jesus. No entanto, os maridos devem amar a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja o que está escrito no Efésios, capítulo 5, verso 25 a 29. Quando o marido exige que a mulher se submeta a ele, esse marido ele deve amar essa esposa, fazer tudo por ela, ser o defensor dela, inclusive estar pronto para morrer por ela, para se sacrificar por ela. Foi isso que Jesus fez por a igreja. Jesus amou a igreja, a sua noiva amada, ao ponto de morrer por ela. Você, marido, você, esposo, que quer que sua mulher se submeta a você, que seja submissa a você, primeiro você deve amar a sua esposa como se você estivesse amando o seu próprio corpo, ao ponto de, se for necessário, morrer em defesa da tua mulher amada. Em 1 Coríntios, capítulo 7, apóstolo Paulo estabelece algum princípio, algum conselhos prático. Pessoas é dirigida pelo Espírito sobre o casamento, sobre essa preocupação de ter um casamento sadio. Então, pelo Espírito Santo, as pessoas são novamente orientadas. Isso pressupõe que o indivíduo são cristãos, são nascidos de novo. Esta passagem fala inclusive sobre adultério, sobre a fornicação. Permanecer solteiro na verdade, permanecer puro ou não se ter uma relação. A mulher que permanece solteira, ela não pode ter relação com o homem. O homem que permanece solteiro não pode ter relação com a mulher, a fim de evitar as armadilhas da paixão, a fornicação. Agora, se ele casar, o modelo do casamento é projetado por Deus, ele funciona, mas é preciso um compromisso de ambas as partes. Geralmente, se um casamento se desmoronou, a questão que precisa ser perdoada é deixada para trás a fim de seguir em frente. Nós temos
observado que, geralmente, quando há essa ruptura, quando existe uma ruptura no casamento, o marido culpa a mulher e a mulher culpa o marido. E muitas vezes ambos não estavam envolvidos nesse casamento e deixaram que esse relacionamento se rompesse. Ambos são muitas vezes incapazes de liberar perdão. Se existe questão que precisa ser perdoada e deixada para trás, a fim de seguir em frente. Então, se existe essa questão, ela precisa ser colocada em prática. Não há como salvar um casamento sem o perdão. Isso leva a uma escolha. É uma escolha, é um compromisso. Agora, existe falta de vontade, muitas vezes, da pessoa perdoar. E quando isso acontece, vai impossibilitar a restauração. A questão primordial é a responsabilidade de cada parte. É a responsabilidade do marido e da mulher. Ter essa responsabilidade diante do Senhor. Andar em perdão, andar em comunhão, seria um ótimo lugar para começar a reconstruir o relacionamento. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, vocês que fazem parte do grupo Casamento Feliz. Este é o conselho que eu trago para todos vós neste dia de hoje. Eu sou vosso irmão em Cristo, Presbítero Gregório. Estou trazendo uma pequena reflexão de aconselhamento conjugal, de como restaurar um casamento que muitas vezes está destruído. Fique na paz. Amém.